Olá, bem-vindos ao Evalingotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Você já reparou que quando nós estamos em meio a uma tempestade, que eu falo tempestade não é chuva normal que acontece aí fora não, na nossa vida, na nossa alma, quando nós estamos em meio à tempestade, quando a gente está em meio a um conflito, parece que o tempo não passa. Parece que aquela situação é eterna, que aquilo ali vai durar para sempre e não tem saída. A gente se vê perdido, não é mesmo? Pois é. O estudo que eu quero fazer com vocês hoje tem o título Em Meio à Tempestade há um Resgate. Confesso que esse texto foi Deus que me deu. Eu estava alguns dias atrás estudando a palavra de Deus e ele falou: Giane, eis aqui um ouro que eu quero que você compartilhe com os meus amigos na internet, com os meus filhos, porque eu tenho um ensinamento muito profundo para trazer para vocês. E o ensinamento de hoje está baseado em Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 32. Eu sei, são bastante versículos, mas vamos ler? Fala assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra. Porém, ele estava fustigado pelas ondas, sobre um vento que soprava sobre ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos discípulos, andando sobre o mar. Quando viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então aqueles que ficaram no barco o adoraram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Só para a gente contextualizar aqui e se situar na história, um pouquinho antes, no capítulo 14 mesmo, Jesus tinha acabado de fazer a sua primeira multiplicação dos pães. E eu estava orando esses dias e o Senhor me trouxe essa palavra. E ele pediu para que eu fizesse um vídeo especificamente sobre isso aqui, explicando algumas coisas para elucidar a nossa vida, comparando a tempestade com as circunstâncias que nós vivemos, com os desafios do dia a dia, com aquele texto que Jesus dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus me destacou alguns pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês. E ele disse assim: existem algumas coisas que vocês precisam prestar atenção nesse texto: a tempestade, o barco, as ondas, os discípulos, Pedro e Jesus andando sobre as águas. Cada um simboliza uma coisa na nossa vida, um momento, uma situação, uma circunstância. E eu vou descrever rapidamente aqui todas elas. Começando pela tempestade. Como eu já falei aqui no início, a tempestade nada mais é do que essas circunstâncias
que fogem do nosso controle, que fogem do nosso domínio, que a gente não sabe o que vai ser. Geralmente as circunstâncias elas vêm de forma tão furiosa, tão intensa, que nos cegam, que a gente não consegue ver uma solução, como sair daquela situação, ou até mesmo nos paralisa. A gente até vê a solução, que igual aconteceu com os discípulos. Eles viram Jesus, que era a solução, porém eles ficaram aterrorizados, achando que Jesus era um fantasma. Durante a tempestade, o medo, ele tira de nós o raciocínio lógico, ele tira de nós uma visão ampla da situação e um meio de sair daquele problema. O barco. Você já parou para pensar no barco? O que é esse barco? O barco são as circunstâncias de estabilidade que nós conhecemos. Muitas vezes a gente se refugia nessas circunstâncias que traz para a gente uma estabilidade e que fala para a gente assim, em meio a essa tempestade, essa estabilidade vai me garantir. Mas ela é uma falsa estabilidade. Ela é uma falsa segurança. Ela não é uma estabilidade verdadeira. Ela não passa de um comodismo da nossa parte, da famosa zona de conforto. O barco, ele é aonde a gente se esconde e a gente acha que está protegido da situação no meio dessa tempestade. É aquele momento que a gente se isola ali e fala, aqui eu estou seguro. Porém, existe um detalhe. O barco, por causa da força da tempestade, ele pode virar e a gente pode acabar morrendo em meio a essa tempestade. Morrendo os nossos sonhos, morrendo a nossa esperança, morrendo a nossa visão de futuro ou morrendo até mesmo a nossa fé, porque a gente começa a duvidar de que Deus pode nos resgatar quando a gente está no barco. Afinal de contas, tem as ondas, que é o terceiro item. As ondas, elas são os altos e baixos daquela situação de tempestade. Uma hora a onda vem alta e ela quebra fortemente sobre a gente, nos faz o nosso barco balançar com toda a força e pode fazer até esse barco o quê? Virar, que é onde acontece que a gente se afoga. Mas tem aquele momento que a onda, depois que a onda quebrou, que tem aquele falsa calmaria, aquela falsa sensação de que tudo vai passar e tudo vai ficar bem. Mas a gente está onde? No barco, que justamente é nesse momento que a gente fala, eu vou ficar aqui. E aqui é onde se encontram os discípulos. Os discípulos, eles escolheram ficar ali naquele barco, naquela falsa segurança, agarrados àquela falsa estabilidade, que nada mais é do que o medo de ousar, o medo de sair, o medo de ir ao encontro da solução. Não, eu vou ficar aqui, eu vou me garantir. Aquela velha história, o ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando? Pois é. É essa estabilidade aqui que o barco proporciona. E foi essa a escolha dos outros 11 discípulos. Porém, nós temos quem? Pedro. Ah, meu querido amigo Pedro, o ousado, o intrépido, aquele que fala, então tá, se és tu, Jesus, mande-me ir até o teu encontro. Pedro não só falou da boca para fora, Pedro, ele teve a ousadia de sair. Por quê? Ele escolheu entre o barco e Cristo. Ele escolheu entre a tranquilidade, a estabilidade e enfrentar a circunstância. Pedro escolheu sair da zona de conforto, da suposta
tranquilidade, da suposta estabilidade, como eu já falei. É nesse momento em que muitos aí, os coaches da vida, não criticando eles porque eu não sou contra eles, falam que nós precisamos ter um posicionamento, decidir o que a gente quer da nossa vida e se posicionar, e não só se posicionar, não só escolher, mas agir. Foi o que Pedro fez. Pedro, ele agiu. Senhor, és tu mesmo que está falando conosco? Manda-me ir contigo, ir ter contigo. E Pedro, ele respirou fundo, saiu do barco e foi. Veja, quando Pedro escolheu ir de encontro a Jesus, Pedro pôde viver o extraordinário de Deus. Pedro pôde viver o sobrenatural de Deus, coisa que nenhum outro humano jamais viveu. Pedro foi o único que conseguiu andar sobre as águas, tal qual Jesus. Veja, quando a gente escolhe sair da zona de conforto, quando a gente escolhe se posicionar em algo que aparentemente é impossível, que a gente não vai conseguir, mas quando a gente faz isso com Cristo, com Jesus, a gente tem garantia. Não é só uma ousadia qualquer. Não. Nós temos Cristo, que é a nossa segurança. Nós temos Cristo que está, quando a gente escolhe ir em direção a Ele, Ele está perto da gente. Porque a gente está mais perto dele, porque Ele está vindo ao nosso encontro e nós estamos indo de encontro a Ele. E ali a gente tem a solução dos problemas. Olha, presta atenção num detalhe muito importante. Jesus, ele não acalmou a tempestade para que Pedro fosse sobre águas tranquilas se encontrar com ele. De modo algum. Jesus poderia sim ter acalmado a tempestade, mas Jesus permitiu que Pedro fosse de encontro a ele em meio à tempestade. E eu te pergunto, nós estamos indo de encontro a Deus em meio às nossas tempestades? Ou a gente está se escondendo no conforto do nosso barco? Não significa que o fato da gente ser ousado ou de Pedro ter sido ousado e ter ido de encontro a Jesus em meio à tempestade, que Pedro não teve medo. Claro que teve. Assim como a gente. Quantas vezes a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente duvida que a gente tenha tomado a melhor decisão, porque a tempestade, os ventos vêm sobre a gente, aí a gente tira os olhos de Cristo e olha para a tempestade, olha para a força do vento e fala, não vou conseguir. É nessa hora que muitas vezes a nossa fé ela faz a gente afundar, não é mesmo? Que a gente entra em dúvida, a gente fala, ai, não fiz a coisa certa, fiz tudo errado, eu não devia ter saído do barco, eu não devia ter feito isso. Mas é nessa hora que Jesus ele nos resgata. Quando a gente, veja, olha o texto, imediatamente Pedro gritou, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe a mão e lhe puxou para cima. Jesus ainda falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? O mais difícil você já tinha feito, Pedro, você já tinha saído do barco, você já tinha andado sobre as águas, por que você duvidou? Percebe isso? E enquanto Pedro saiu do barco, caminhou até o encontro de Jesus,
A tempestade, como nós vimos, ela continuou e as ondas continuaram fazendo o que, ó, levando o barco para mais longe, mais longe, mais longe de Jesus. Aquele barco que é uma estabilidade para a gente, muitas vezes ele nos afasta de Jesus. Ao invés de nos aproximar de Deus, o barco ele faz com que a gente duvide mais e mais e mais do poder de Jesus. O barco ele vai nos afastando, aí a gente não vai vendo a solução dos problemas, a gente não vai vendo a solução das situações, tudo vai perdendo brilho, a fé vai se esvaindo, a esperança vai acabando e a gente vai se afastando de Jesus. Só que tem um porém muito interessante aqui. Jesus, lá no início, falou: eu irei de encontro a vocês. Jesus sempre está andando por cima das águas, por cima das nossas tempestades, dos nossos medos, das nossas inseguranças e indo ao nosso encontro. Jesus pegou a Pedro pela mão, caminhou com ele em direção ao barco e ao encontro dos outros discípulos. E somente depois que eles estavam no barco é que Jesus deu ordem para que o vento se acalmasse e a tempestade passasse. Nós precisamos colocar Jesus dentro do nosso barco. O nosso barco, por si só, essa estabilidade única, somente, ela não vale de nada. Sem Jesus no barco, a gente não tem garantia de que a tempestade vai se acalmar. Sem Jesus no barco, a gente não tem chance de ser salvo. Porém, veja, olha que interessante. Pedro andou por sobre as águas em meio à tempestade. Por quê? Porque ele foi de encontro a Jesus. E em meio à tempestade, Pedro foi salvo. Porém, quando nós colocamos Jesus dentro do barco, ele nos proporciona águas tranquilas, como diz o salmista. Ele refrigera a nossa alma e guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando nós permitimos que Cristo faça parte, entre no nosso barco, aquela tempestade que parecia que não tinha fim, ela se acaba. A água calma e os ventos voltam ao seu lugar. Hoje, eu quero passar para vocês o convite que Deus mandou eu fazer. Deus convida todos nós para que nós sejamos ousados como Pedro. Que a gente se desagarre dessa falsa estabilidade do barco, que a gente ouse sair desse barco, que a gente vá de encontro a Cristo e que a gente confie que Ele pode nos salvar. E Ele promete que nós vamos viver o extraordinário dele. Nós vamos viver a maravilhosa graça dele sobre a nossa vida. O convite de Deus é: não se acomode, não se agarre a essa falsa estabilidade que o barco te proporciona. Vem comigo, venha ao meu encontro, que eu contigo posso acalmar as águas, a tempestade e os ventos que assolam o seu barco. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa escolher, igual a Pedro, viver o extraordinário ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?